Boa tarde, galera, tudo bem? Demorei um pouquinho aí para entrar porque lá em cima no meu escritório a internet não estava funcionando e aí tive que descer com tudo, fazer aquele esquema todo de novo para poder conseguir aí entrar ao vivo. Lá em cima minha internet estava muito ruim, não ia dar, não estava nem conectando. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Cris. Deixa eu ir chamando aqui todo mundo para participar dessa live. Vamos chamando aí todo mundo, enviando para todo mundo aí, para a galera ir entrando e a gente fazer aqui um bate-papo bem legal, né? Hoje o nosso tema, né, vai ser como a nossa rotina, né, ali aquela nossa rotina do dia a dia vai ajudar a gente com as nossas finanças, né? E para começar aí esse assunto, né, eu quero trazer aqui uma experiência minha, né, uma vivência minha que eu tive, assim, uma história muito legal com a rotina, que foi quando eu comecei a prestar mais atenção ali no poder da rotina, né? No poder de você repetir as coisas todos os dias, mais ou menos da mesma forma, no mesmo horário. Que foi com a educação do meu filho, né? E a rotina lá de sono, né? Quando eu ainda estava grávida, eu comecei a estudar sobre a rotina de sono, né, dos bebês. E a rotina de sono dos bebês, ela é muito importante, não só no sono, não só na hora do sono, né, mas ao longo do dia, né, durante o dia todo. Por quê? Porque você vai criando ali um hábito, né, no bebê que até então chegou no mundo agora e não entende nada, você vai criando ali aquele hábito e aquilo vai se tornando mais familiar, né? Vai ajudando ali a identificar qual caminho é melhor para aquele bebê seguir, né? Então, quando eu comecei a adaptar a rotina do bebê sempre da mesma forma, né? Comecei a aprender sobre o poder que a rotina teria nos hábitos dele, né? Eu comecei também a aplicar aquilo na minha vida, né? Comecei a perceber como que fazia diferença, né? Ter uma rotina e não ter. Quando a gente tem uma rotina, a gente consegue fazer muito mais coisas, a gente consegue entregar muito mais resultados, a gente consegue atender melhor as nossas expectativas, né? Porque a gente vai falar aqui hoje sobre os três principais pontos aí, né? Os três pilares ali que a rotina vai ajudar você na sua vida financeira, né? E aí o primeiro pilar que eu trago aqui para vocês hoje é a previsibilidade, né? Quando eu comecei lá a estudar a rotina do sono com meu filho, tinha muita essa questão de dar previsibilidade para o bebê, né? E quando eu comecei a aplicar também no meu dia a dia questões de rotina, eu tive muita previsibilidade do que eu ia fazer. Ficava muito mais claro para mim os resultados que eu tinha que atingir. Essa previsibilidade trouxe para mim clareza, né? Se tornou mais fácil eu concluir as minhas atividades, né? Então esse ponto de ser previsível é um benefício que a rotina te traz. E quando a gente fala de dinheiro, né, ter previsibilidade significa você usar dinheiro da melhor forma possível, não é? Porque quando você vai fazer um orçamento, quando você vai fazer um planejamento, você tem que ter a previsibilidade, né? Você faz uma prévia do que você vai gastar. Vamos supor, você chama aí um eletricista para fazer um orçamento na sua casa, consertar uma tomada, consertar seu chuveiro. Ele vai te dar um orçamento, ele vai te dar uma previsão do que você vai gastar, né?
pode ser que você gaste um pouco mais, porque pode ser que ele lá na hora que ele está mexendo, ele descubra outro problema e aí você tem que gastar um pouco mais, tem que comprar uma peça a mais, tem que fazer um outro reparo. Mas você ter essa previsibilidade, né, você ter aquele orçamento, vai determinar se você pode arcar com aquele custo ou não, né? Então, o que vai trazer isso para você vai ser a rotina, né? Muitas vezes a pessoa fala assim para mim: eu não consigo fazer o meu planejamento porque meus gastos são muito instáveis. Tem mês que eu gasto com uma coisa, tem mês que eu gasto menos. E por que isso acontece? Porque você não tem uma rotina, né? Você não tem uma previsibilidade dos seus gastos, né? Você ainda não identificou qual é o custo de vida exato que você precisa ter, né? Que você gostaria de ter. Então, tudo isso com a rotina a gente começa a desenvolver, né? O primeiro passo vai ser você identificar o que te faz bem, né? Ir para academia me faz bem. Então, eu já tenho aquela previsibilidade de todo mês ter o custo da academia, né? Isso já ajuda no meu planejamento. Uma vez por semana eu gosto de ir num restaurante. Isso já ajuda no seu planejamento. Uma vez por mês eu gosto de fazer um passeio em família. Uma vez por ano eu gosto de fazer uma viagem. Vocês estão percebendo o que é a rotina? É a quantidade de vezes, né, que você prevê fazer alguma coisa que te faz bem. É o que acontece ali no seu dia a dia, né? Isso, você tendo conhecimento do que acontece no seu dia a dia, do que te faz bem, você começa a ter essa previsibilidade e aí isso vai te ajudar a fazer o seu planejamento. Vai te ajudar a ter uma perspectiva do que você vai gastar em cada mês, do que você vai gastar durante o ano, do que você vai gastar no seu dia a dia, né? Então a gente precisa olhar, né, pro nosso dia a dia em primeiro lugar. Quantas vezes que eu vou no mercado? Né? Quando a gente fala de economia de mercado, né? Tô gastando muito no mercado. Você já percebeu quantas vezes você vai no mercado? Quantas vezes, sei lá, você pega o carro, você pega o ônibus, gasta gasolina, gasta passagem, gasta seu tempo para ir ao mercado? Será que não vale a pena você ir menos vezes no mercado e fazer uma compra maior? Nessas vezes que você vai no mercado, você compra mesmo só o que você está precisando ou você compra além do que você está precisando? E aí, se você compra além, quanto mais vezes você for ao mercado, mais esse além você vai gastar, né? Então, se você comprar além do mercado, uma boa saída é você ir menos ao mercado, porque você indo menos, esse além que você gasta vai ser um além menorzinho, né? Se você for muitas vezes, esse além começa a impactar no seu orçamento, né? A impactar nas suas compras que você precisa fazer, né? Porque a gente tem que ir no mercado, gente, não tem jeito. A gente tem que achar a melhor forma com que a gente vai fazer isso, né? Outra opção que você tem quando você quer reduzir a sua conta do mercado é identificar as suas refeições. Você sabe como você consome cada refeição? Seu café da manhã, você faz essa compra na padaria, você faz essa compra no mercado? Será que não vale a pena você fazer a compra do seu café da manhã no mercado? Será que isso não sairia mais barato e te atenderia da mesma forma? Né? Suas refeições, você faz compra de almoço, janta no mercado? Será que não vale a pena, em vez de você ficar fazendo suas refeições
através de iFood, através de aplicativo, você comprar suas refeições no mercado e fazer em casa, né? Então, a nossa rotina, ela vai determinar como que a gente gasta o nosso dinheiro. E quanto mais a gente identificar qual é a rotina que traz benefício pra gente, mais a gente vai conseguir determinar para onde aquele dinheiro vai. Porque a gente determinando para onde aquele dinheiro vai, ele vai trazer mais benefício pra gente, concorda? Se a gente sabe que a gente gasta muito com iFood e a gente não quer ter esse tipo de comportamento, a gente começa, antes de pedir o iFood, a gente vai pensar 2 vezes, né? Mas o que acaba acontecendo com a gente não quer nem ver o que tem no cartão de crédito. A gente não quer nem visitar a nossa rotina do dia a dia. Por quê? Porque a gente tem medo de achar a solução, né? A gente tem medo de se planejar, a gente tem medo de encontrar realmente aonde que a gente está errando, né? E aí, a gente fazendo esse exame, né, de consciência, de conhecer a nossa rotina, a gente vai ter a previsibilidade que a gente precisa para começar a se planejar, para na hora de pedir o iFood pensar 2 vezes, né, para na hora de ir num restaurante ou fazer um passeio, a gente vê se tá dentro da rotina, né? A rotina era o quê? O passeio uma vez ao mês. Pô, já fui na semana passada. Será que eu preciso mesmo ir essa semana? Será que eu não posso deixar para o mês que vem? Né? E aí a gente consegue ter controle do nosso dinheiro. Beleza? E aí, gente, o segundo pilar aqui que eu ia falar, que tem muito já indo para esse caminho do controle, é a repetição, né? Voltando também na questão de estudo de rotina de sono do bebê, uma questão que a gente precisa desenvolver, né, na rotina de sono do bebê, é a repetição. Colocar ele para dormir sempre no mesmo lugar, da mesma forma. Isso vai fazer, né, com que o bebê se sinta mais seguro, né? Mesma coisa aqui. Fazer da mesma forma as mesmas coisas vai te trazer mais segurança. Por exemplo, ir sempre no mesmo mercado, né? Você vai saber se aquele mercado, aquele dia tá com preço mais caro, você vai saber analisar se o outro mercado é mais barato. Então, você fazer sempre as mesmas coisas, né? Vou dar outro exemplo sobre isso. Quem faz as compras aqui de casa é o meu marido. Se um dia eu for fazer as compras, eu não vou fazer tão bem quanto ele, né? Porque é ele sempre que faz, é ele sempre que vai no mercado e faz as compras. Ele sabe melhor do que eu, por causa dessa repetição de vezes que ele foi no mercado. Ele sabe qual é o melhor mercado, qual é o pior mercado, ele sabe isso melhor do que eu. Então, a repetição, né, ela vai ajudar você a ter uma análise do preço das coisas, né, consequentemente, do seu dinheiro, né? Você vai saber determinar melhor se aquele item que você precisa está mais caro ou mais barato. Outro exemplo de repetição para quem tem filhos, né? Comprar fraldas. A pessoa que compra fralda, por exemplo, meu marido não compra fralda. Quem compra fralda sou eu. E eu compro sempre da mesma forma. Compro sempre em estoque. Por quê? Porque se a pessoa me vender um pacotinho de fralda, eu não vou saber ali identificar exatamente se aquela fralda tá cara ou tá barata, né? Mas se eu uso sempre a mesma marca, se eu compro sempre uma quantidade considerável, eu sei quando ela está cara e quando ela está barata, né? Diferente de eu ir numa farmácia agora e comprar um pacote de 10 fraldas,
com certeza ele vai estar mais caro, mas eu não vou ter como analisar isso, né? Porque são outras circunstâncias, é uma loja física, né? Vendendo em menor quantidade. Então, será que esse pacote de fralda com 10 fraldas, ele está mesmo tão caro em relação a outras farmácias? Muitas vezes não. Quem vai saber isso? Quem sempre compra fraldas de pacote pequeno em farmácias, né? Eu não sei analisar isso. Eu estou acostumada a comprar sempre fraldas em grande quantidade pela internet. Entenderam? Então, criem essas rotinas, façam sempre as coisas da mesma forma, porque isso vai te dar capacidade de analisar melhor, capacidade de controlar melhor o seu dinheiro, capacidade de saber se o seu dinheiro está sendo jogado fora ou não, está indo para o ralo ou não, né? Mais do que ninguém, a gente conhece os nossos hábitos, né? A gente deve, né? Muitas pessoas não conseguem enxergar os hábitos, mas é a gente que está fazendo ali aquilo o dia todo. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa identificar os nossos hábitos e saber o que a gente está fazendo. Esse é o primeiro passo, né? Para a gente conseguir controlar o nosso dinheiro, para a gente conseguir deixar ele no nosso bolso, né? E usar ele da melhor forma que a gente quiser, da forma que traz felicidade pra gente, né? E o terceiro pilar aqui que eu queria falar são os benefícios de longo prazo, né? Que a rotina vai trazer para você. Então, se você acorda no mesmo horário, se você dorme no mesmo horário, isso vai te trazer uma qualidade de vida muito melhor. Você não vai ter sono durante o dia, você vai produzir mais, né? Você vai ter mais disposição, mais energia. O dinheiro, a mesma forma. Se você gasta o seu dinheiro da mesma forma, se você investe o seu dinheiro da mesma forma, e se você fizer isso sempre, o longo prazo vai te trazer muito benefício. Se você investe todo mês R$100, 30 anos, você vai ter um volume de dinheiro ali bem considerável, né? Então, nós temos que identificar os resultados a longo prazo, né? Não adianta a gente ficar economizando naquele cafezinho que a gente tomou hoje, né? A gente precisa criar uma rotina que vai trazer economias consideráveis para o nosso orçamento. E essas economias, elas podem ser umas economias de longo prazo. Por exemplo, as assinaturas. Hoje em dia, existem, né, vários aplicativos aí de assinaturas que a gente tem, né? A gente vai ali usando as assinaturas. Tem o principal aí é o Netflix, né? A gente tem o Netflix, a gente tem YouTube, a gente tem Globoplay, e aí a gente vai acumulando essas assinaturas que até então parecem ser baratinhas, né? R$30, R$20, mas que no longo prazo elas são volumes de dinheiro muito grandes para resultados que muitas vezes a gente nem usa, entendeu? Por exemplo, muitas pessoas têm lá o Globoplay, assinam o Globoplay para ver Big Brother e fica o ano inteiro ver o Globoplay, 2 meses, tá enrolado esse, 2 meses assistindo o Big Brother, depois nunca mais cancela o Globoplay. Fica lá anos pagando aquilo, só pensando, isso aqui eu vou cancelar, e nunca que cancela. Olha no longo prazo a economia que você poderia ter feito e você não fez, né? Os resultados que vão impactar o nosso orçamento são os resultados de longo prazo, tanto positivamente quanto negativamente, né? Positivamente vão impactar os investimentos, né? Quanto mais você investir, quanto mais você juntar, mais resultado você vai ter. Lá no meu canal do YouTube eu mostro isso para você, o poder dos juros compostos, né?
Depois de 10 anos, você tendo a mesma prática, fazendo a mesma rotina, os seus rendimentos, eles já começam ali a ficar par a páreo com o seu aporte, entendeu? Com o seu investimento. Então, a gente tem que ter consciência, né, do longo prazo, de fazer sempre a mesma coisa e que isso vai trazer frutos bons pra gente, né? A gente não pode, quando a gente fala de finanças, a gente não pode, um grande erro é esse, a gente querer ter resultados imediatos. Com finanças isso não acontece. Vocês já ouviram falar que tempo é dinheiro? Realmente, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você tem, mais dinheiro você tem, né? Ou se você tem rotinas ruins, hábitos ruins, quanto mais dinheiro você gasta, mais tempo você vai desperdiçar, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, tá? Com o longo prazo, né? Com esse retorno de longo prazo, porque, gente, o tempo vai passar, né? Esses dias eu tava vendo uma pessoa falando da Copa do Mundo da Rússia, se a gente lembrava onde a gente tava, e cara, eu comecei a tentar lembrar sobre a Copa do Mundo da Rússia, e eu comecei a lembrar das outras Copas antigas. E quando eu lembrei que a Copa do Mundo da Rússia era tão mais recente do que eu imaginava, né? Era um momento que eu tava já trabalhando na última empresa que eu trabalhei. Tava trabalhando aqui na Barra já, entendeu? É uma coisa muito recente que passou assim, ó. E quando ele falou, você lembra onde você estava na Copa do Mundo da Rússia? Aí eu acho que, sabe, eu tava pensando nas outras Copas do Mundo, porque a minha cabeça me fez lembrar de uma coisa muito antiga que eu vivi. Mas 4 anos é uma coisa recente que você viveu, sabe? E o que você fez, né, de lá da Copa da Rússia, né, pra cá? Qual foi ali a projeção que a sua vida teve, né? E quando você vai começar a mudar esse rumo, né? Esse rumo dessa projeção, né? Porque se você em 4 anos ficou assim instável, alguma coisa tem de errado, né? Porque 4 anos já não é um longo prazo, mas já é um médio prazo. A ideia é que no médio prazo a gente já esteja assim, as coisas já estejam melhores do que era antes, né? E o céu é o limite, porque a gente sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como evoluir, né? E o tempo vai passar de qualquer maneira. Cabe a gente aproveitar ele, fazer igual os juros compostos fazem, né? Aproveitar aí essa mágica, né? Ou não, né? Muitas pessoas preferem não aproveitar. E aí elas vão vivendo ali, cambaleando. Uma hora tá boa, uma hora tá ruim, né? Mas se a gente tem oportunidade, né? Se a gente tem oportunidade de melhorar a nossa vida, por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente vai ficar cambaleando, né? Vivendo aí do jeito que dá, né? De repente, agora nessa Copa, a gente ainda não consegue ir lá aproveitar a Copa, né? Mas já pensou uma pessoa que começou a juntar dinheiro lá na Copa da Rússia para ir agora participar da Copa? Ela consegue, né? 4 anos, se não me engano, uma previsão, né, da pessoa ir. Essa Copa em si, ela é muito cara, mas uma previsão que eu vi era de 50 mil reais. 50 mil reais pode parecer muito dinheiro para muita gente, mas para muitas pessoas é uma realidade. A próxima Copa provavelmente não vai ser num país tão caro, né? Não sei em que país vai ser, mas se for num país mais perto, provavelmente vai ser mais barato. E aí você tem esse tempo todo para se planejar, se você quiser isso, né? Depende só de você, né? Depende só de você usar esse longo prazo
para trazer benefício para você, né? Porque no curto prazo realmente é muito difícil, né? Ninguém vai tirar aí da cartola 50 mil de uma hora para outra, né? Ou então num país aqui mais perto, sei lá, 10 mil de uma hora para outra. Mas como a gente tem esse benefício do longo prazo e vai chegar uma hora, a gente pode usar isso a nosso favor, né? A gente tem que usar as armas que a gente tem. Se a gente não tem muito dinheiro, a gente tem que usar o tempo a nosso favor e esperar, usar a rotina, né, a nosso favor, fazer sempre igual, fazer sempre a mesma coisa, identificar os nossos hábitos, criar uma previsibilidade. A previsibilidade dá controle pra gente, né? Dá a sabedoria se aquilo está certo ou está errado. Uma pessoa previsível, você vai saber como a pessoa vai agir ou não, né? Mesma coisa no dinheiro. Quando você tem previsibilidade com o seu dinheiro, você sabe como agir com ele, né? Agora, se você não conhece os seus hábitos, não conhece a sua rotina, não tem previsibilidade da sua vida, fica mais difícil. Muitas pessoas não conseguem diminuir os gastos porque não tem rotina, não sabe o que faz para se divertir, não sabe como que se alimenta, qual é o tipo de refeição que gosta, não sabe que tipo de objetivo quer conquistar, né? E tudo isso vai deixando mais difícil o seu relacionamento com dinheiro. Por quê? Porque se você não sabe com que você gosta de lazer, você não tem como equalizar ali a quantia que você vai gastar com aquilo, né? Porque a gente tem um orçamento, a gente tem ali um salário fixo. Quem é empreendedor tem também um salário ali que não pode gastar muito além do que ganha, né? A gente sempre tem ali um limite pra gente gastar, né? E aí eu gasto muito com lazer. Vamos botar esse exemplo, né? De alguém que gasta muito com lazer, né? Mas o que exatamente você gosta de fazer no seu lazer, né? Para que você esteja gastando tanto assim. Será que não é melhor, em vez de você ficar indo em vários restaurantes, você ir numa praça que é pública e ir na praia, caminhar, né? Fazer um passeio que você não gaste muito, né? Que você gaste ali só o que você vai consumir, né? Mas a pessoa que não conhece, né? Que não tem esse autoconhecimento, ela não identifica o hábito ruim dela, né? Fica mais difícil dela economizar, porque ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, ela não sabe por onde ela vai começar, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa previsibilidade, criar essa rotina, né? Determinar até os momentos de lazer, né? Determinar na sua agenda, né? Muitas pessoas falam assim, quando eu vou empresa, eu pego mais no pé, né? Da galera, de fazer agenda, de ter a agenda, inclusive a agenda dos filhos, o horário dos seus filhos, né? O horário do seu lazer. Por quê? Porque se não tiver lá na sua agenda, isso vai sendo deixado de lado, né? Você vai deixando de lado e vai só apagando os incêndios, né? Não fica claro na sua cabeça a sua rotina, né? Então a rotina, ela tem sim que ser determinada, tem sim que ser ali dentro do quadrado, né? E aí a gente vai ter uma resistência muito grande, né? Principalmente nas redes sociais, a galera banaliza muito isso, né? Fala que a rotina é ruim, rotina acaba com o casamento, rotina acaba com o relacionamento, né? A gente vê muitas questões, né, falando mal da rotina, como se a rotina fosse uma prisão. E a verdade é que não é assim que funciona. A rotina, ela te dá liberdade de fazer mais coisas do que você faria se não tivesse uma rotina. A ideia de ter uma rotina é justamente ter liberdade para fazer tudo o que você quiser.
para o dia que você vai arrumar a casa, o dia que você vai ficar com seu filho, o dia que você vai trabalhar, o dia que você vai passear, o dia que você vai prospectar cliente, o dia que você vai gravar vídeo, né? Tudo isso tô dando exemplo para vocês da minha rotina, que assim eu consigo fazer tudo isso, eu consigo cuidar do meu filho, eu consigo gravar vídeo pro YouTube, eu consigo trabalhar offline, eu consigo atender os meus clientes. Então, a rotina, né, para quem chegou agora, né, a rotina me ajudou muito. Comecei a estudar rotina quando eu fui aprender rotina do sono pro meu filho. E hoje eu uso em tudo na minha vida, eu uso rotina, porque a rotina me deu essa liberdade, né? Trouxe para mim só coisas boas, né? Trouxe para mim o poder de ter previsibilidade, principalmente dos meus gastos. Hoje eu sei exatamente quanto eu preciso gastar com cada coisa na minha vida, com cada item da minha vida, né? E essa previsibilidade eu só consigo ter tendo uma rotina. Não é um dia indo para um restaurante, um dia eu não sei se eu vou, outro dia eu vou fazer uma viagem, agora eu vou fazer uma viagem, decidi. Não é assim que funciona. Principalmente se você quiser economizar, né? Você precisa ali saber se você tem aquela disponibilidade, né? Dentro da sua agenda financeira, dentro da sua previsão. Por isso a importância do planejamento. Mas o planejamento não se faz sozinho, né? A gente precisa identificar dentro da nossa rotina como que a gente vai fazer o nosso planejamento. Assim que a gente vai conseguir executar o nosso planejamento, né? E ter o controle dele. Porque também muitas pessoas criam metas para si que elas não vão atingir, tá? Eu tenho clientes desse tipo. Mari, agora eu vou economizar tudo, eu só vou gastar X. Gastava 3X, agora vai gastar X de uma hora para outra. Sinto muito, gente, não vai, tá? Não vai, não é de uma hora para outra que você consegue economizar, tá? Você precisa, primeiro passo, você precisa identificar as suas necessidades, ter uma previsibilidade, olhar a sua rotina, olhar o que você faz no seu dia a dia, tá? Porque aí você vai identificar o que é melhor para você, o que faz realmente diferença na sua vida. Será que Netflix faz tanta diferença assim na sua vida que você tem que ficar todo mês pagando R$40? No final do ano, isso aí já dá R$500, né? Quase R$500, né? Pode não parecer muito dinheiro ali no mês, né? R$40, mas lembra do resultado do longo prazo, que é um dos pilares aqui que vão fazer com que a rotina ajude nas suas finanças, né? Os resultados de longo prazo, eles vão vir dessas pequenas economias diárias. Vai ter economia que vai fazer sentido para você, vai ter economia que não vai, mas só quem vai saber disso, né? Melhor do que eu, quem vai saber disso é você, tá bom? E dentro da minha mentoria, gente, a gente utiliza algumas ferramentas que ajudam a identificar essas necessidades, né? Porque, como eu falei, não é só o número, né? Não adianta eu abrir uma planilha aqui para vocês, você que ganha R$4.000 e gasta 10, eu chegar para você, não, você tem que gastar 3 e investir 1.000. Eu não tenho como fazer isso, né? A gente tem que fazer um trabalho aí muito profundo para identificar o que realmente realmente o que é necessário, né? Para a sua vida, tanto, e quando eu falo necessário, não é só se alimentar, não. A gente necessário também inclui o seu bem-estar, o seu lazer, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa se divertir, a gente precisa ter um convívio social. Então,
a gente vai identificar ali o que é realmente necessário para o seu bem-estar, né, para a sua vida, e fazer os ajustes que precisar. Se precisar aumentar, muitas vezes, né, de cara, a gente já faz um trabalho para aumentar a sua renda, né? Tem muitas pessoas que têm muitas habilidades e não sabem como usar para gerar renda. Hoje a gente já vive numa sociedade que compra muitos serviços, né? É engraçado isso, que a gente veio, né, de uma história de escravidão, onde o serviço hoje em dia ele é muito mal precificado, né? A gente quer pagar por coisas que a gente vê, por produtos. A gente não quer pagar, né? O nosso cérebro já é condicionado a não pagar pelo que aquela pessoa sabe, pela informação que aquela pessoa tem, pelo que aquela pessoa vai trazer para você de benefício em forma de serviço, numa forma abstrata, né? Então é difícil a gente fazer esse tipo de compra, né? É difícil também quem vende. Vender serviço é muito mais difícil do que você vender produto, né? Então, por quê? Porque a nossa sociedade, ela tem ainda esses resquícios, né, da escravidão, né? Mas hoje, hoje a gente já pode oferecer esses nossos serviços, né? E muita gente, quando a internet então surgiu, explodiu isso. Já é possível, né, a gente trabalhar, né, com coisas que a gente gosta de ensinar, com coisas que a gente gosta de fazer. Então é possível sim a gente aumentar a nossa renda. Por mais que a gente tenha que estar em casa, ou tenha que viajar, ou tenha um outro emprego, a gente consegue ali fazer dinheiro hoje em dia, multiplicar o nosso dinheiro de várias formas, né? E dentro da minha mentoria eu também ajudo vocês a aumentarem a sua renda, achar um equilíbrio ali, né? Achar o que a gente pode extrair de melhor de nós mesmos, né? E como que a gente pode reduzir, né, o que tá fazendo mal pra gente, o que tá levando o nosso dinheiro embora, o que tá deixando a gente com dor de cabeça, né? E encontrar aí a melhor maneira, né, da gente poder progredir, da gente poder se desenvolver e alcançar os nossos objetivos, né, tanto os objetivos pessoais quanto os objetivos financeiros, né? Então, gente, é isso. Falei aí um pouquinho dos 3 pilares, né, que eu acho que a rotina financeira vai ajudar vocês com as finanças. Voltou? Acho que voltou, né? Era uma ligação. E aí é isso, gente. Queria agradecer todo mundo aqui que participou, né? Alguém tem alguma pergunta aí sobre esses 3 pilares da rotina financeira, que vai da nossa rotina, né? 3 pilares da nossa rotina que vai ajudar muito a gente na nossa vida financeira. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver, eu quero só avisar que no link da bio vocês encontram o link da minha lista de espera do meu treinamento, tá? Vai ser um treinamento de organização financeira para aquela galera que quer começar a investir, entendeu? Mari, eu não tenho dívidas, eu consigo ali mais ou menos equilibrar as contas, mas eu queria um a mais para poder investir, né? Queria começar, e vai ter todo esse apoio, né, de quem quer fazer o dinheiro sobrar para investir e de quem quer aprender sobre investimentos. Acho que tem os comentários aí, né, sobre o vídeo, né? Hoje eu postei um vídeo falando sobre política.
Aí é realmente tudo que eu falei lá naquele vídeo, né? Tudo que eu ensino aqui, né? Como a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro, como a gente pode usar melhor o nosso dinheiro, como a gente pode multiplicar o nosso dinheiro. E realmente, né? O governo, né, que a gente tem dois lados aqui do que a gente vai escolher, né? Um governo que cuida bem do dinheiro, do nosso dinheiro através de impostos, e um governo que cuida mal, né? Isso a gente já falou lá no vídeo. Então tá bom, gente. Beijos, muito obrigada a todo mundo que participou. Tchauzinho.